Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor. E eu creio que Ele vai falar aos nossos corações, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 13. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 44. A partir do versículo 44. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? E já quero pedir a vocês que vocês fiquem com a Bíblia de vocês na mão, amém? A gente vai passear um pouquinho pelos textos bíblicos. Mateus 13, versículo 44 ao 46, diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém. E o tema dessa mensagem é muito vale o que muito custe. E Jesus, ele sempre estava falando às multidões por meio de comparações e por meio de parábolas. Aonde Jesus estava, havia multidões que o acompanhavam. Jesus, nesse ponto aqui de Mateus, Jesus já estava bem conhecido. A fama de Jesus já se espalhava. Então as pessoas, elas iam até... Jesus. Amém. E aquelas pessoas, elas acompanhavam Jesus porque elas ficavam sabendo dos milagres de Jesus. Elas começavam a ouvir os burburinhos de que havia um Messias. O Filho de Deus estava entre eles, estava operando milagres, maravilhas e prodígios. Então as pessoas, elas iam atrás de Jesus. E no começo do ministério de Jesus, eram muitas e muitas e muitas pessoas. Até o ponto que Jesus, ele começa a falar de uma maneira mais dura, digamos assim. Se você for observar no começo desse capítulo, já começa com uma parábola. Já começa falando de uma parábola. E a gente vai ver a parábola do joio e do trigo. A gente vai ver a parábola do grão de mostarda e do fermento. E no meio dessas parábolas, as pessoas, elas vão ficando um pouco insatisfeitas com aquela mensagem que elas estão ouvindo. E que pessoas eram essas? Onde Jesus estava, havia uma multidão. E no meio da multidão haviam dois tipos de pessoas. Me arrisco a dizer que haviam três tipos de pessoas. Aqueles que de fato queriam seguir a Jesus. Aqueles que de fato queriam aprender a respeito do reino dos céus. O segundo grupo eram aquelas pessoas que eram curiosas. Elas estavam ali só para saber que Messias era esse, que homem era esse que as pessoas estavam falando. E se realmente este homem que estavam falando era alguém que realizava milagres, maravilhas e prodígios. Se realmente a palavra de Jesus fazia algum sentido para eles. E o terceiro grupo de pessoas era aqueles que criticavam. Eram os fariseus, eram os saduceus que estavam ali só para criticar. Só para falar mal de Jesus, né? E para fazer perguntas. Para questionar aquilo que Jesus estava fazendo. E aí o que acontece é que Jesus, ele começa... É que Jesus começa a falar da parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Só que se a gente for ler no versículo 36, você que está com a sua Bíblia na mão aí, aberta nessa mesma passagem, você vai ver que diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para casa.
Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Os discípulos estavam interessados para saber o que as parábolas significavam. Aqueles que estavam ali apenas por curiosidade e aqueles que estavam ali apenas para criticar, eles não estavam interessados no que verdadeiramente Jesus estava dizendo. Porém, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles queriam saber o que era que Jesus estava dizendo. E aí Jesus se retira para casa e os discípulos o acompanham e pergunta: Jesus, nos explica essa parábola, que foi a do joio, né, que a gente não leu ela, mas eles querem saber. E Jesus vai lá, explica para eles. Só que depois que ele explica, aí ele vem com outra parábola, outras duas parábolas, que foram essas parábolas que nós lemos aqui. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. E Jesus, ele faz algumas comparações aqui. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Escondido aonde? Num campo. E o que acontece é que certo dia um homem encontrou esse tesouro nesse campo. E quando ele encontrou esse tesouro, ele teve revelação do valor verdadeiro desse tesouro. E quando ele encontrou esse tesouro, ele escondeu novamente nesse campo. E ele escondeu novamente nesse campo para que ele pudesse ir vender tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha. Voltar, comprar o campo por conta do tesouro que estava escondido no campo. E esse tesouro é o reino dos céus. Naquela época, era muito diferente de hoje, né? A gente sabe. Hoje nós temos muitas facilidades. Quem ganha uma quantia, né, acaba colocando no banco. Faz um Pix, uma transferência, um depósito, armazena o seu valor no banco. Porque o banco é um lugar seguro para se armazenar o valor, dinheiro. Só que naquela época não tinham bancos. Naquela época eles tinham que dar um jeito de guardar as quantias que eles recebiam. Então as pessoas que eram mais ricas, elas tinham que dar um jeito de guardar esse dinheiro. Então, ou seja, elas pegavam esse dinheiro e elas davam um jeito de esconder. E como era que eles faziam? Eles pegavam geralmente vasos, né? Vasos de barro, colocavam esse dinheiro dentro, né? E guardavam. A maioria investia em terras ou em animais. Só que aquele valor que eles não utilizavam dessa forma, eles tinham que guardar de alguma forma. Ah, irmã Valesca, mas por que eles não guardavam em casa? Eles não guardavam em casa porque era perigoso. Se hoje é, imagina naquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo as cidades, elas viviam em guerra. As pessoas, elas viviam disputando território, elas viviam com disputas políticas. Então, se uma pessoa tem uma quantia elevada dentro de casa e um exército inimigo, né, invadisse aquela cidade, eles levariam todas as riquezas das pessoas ali como despojos de guerra. Eles não iam dizer: ah, não, eu não vou, isso aqui é seu, né? Eles destruíam a cidade, às vezes eles permitiam que pessoas continuassem morando lá em ruínas, né? Mas o que é que eles faziam? Eles levavam tudo. Então ninguém queria arriscar. Todas as pessoas pegavam seus valores e escondiam em algum lugar que ninguém pudesse descobrir, né? Eles só não podiam esquecer onde que eles tinham guardado, né? Porque senão ia dar errado. Mas aí o que é que eles faziam? Eles pegavam campos e nesses campos eles escondiam esse dinheiro. Então a gente começa a perceber aqui nessa primeira parábola que esse homem, ele não sabia que nesse campo havia um tesouro. Ele não tinha noção que tinha um tesouro. Mas o que é que ele faz? Ele acha esse tesouro. Digamos que por um acaso ele encontra esse tesouro. E o que é que ele faz? Ele esconde esse tesouro. Porque ele entendeu o valor que tinha aquele tesouro. E Jesus está falando ali para os discípulos: o meu reino tem valor imensurável. O meu reino tem valor inestimável, inigualável. E aqueles que têm revelação, vai para casa com muita alegria, vende tudo e volta para comprar o campo por conta do tesouro que é o reino dos céus. Então aquele homem com muita alegria, diga comigo, com muita alegria. Com muita alegria aquele homem vai e compra aquele campo. E aí,
depois que ele compra, né, aquele campo, né, a gente vê aqui a segunda parábola, né, que vai falar de um homem, né, que o reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vai falar de um homem, um negociante. Provavelmente esse homem era rico, era um investidor. Então esse homem, ele saía procurando pérolas preciosas. As pérolas naquele tempo são como os diamantes que nós temos hoje aqui. Então, para se encontrar uma pérola toda perfeitinha, bonita, era difícil. Mas aquele homem procurava diligentemente ali por pérolas, para ele poder comprar, para ele poder tê-las. Só que o que acontece é que ele encontra uma pérola de grande valor. E o que é que ele faz? Ele vai, vende tudo o que tinha e compra essa única pérola de grande valor, que também representa o reino dos céus. E o que o Senhor está dizendo para nós essa tarde é que o reino de Deus sempre vai valer a pena, independente daquilo que nós precisemos renunciar. Porque nas duas parábolas nós vemos duas pessoas renunciando. Se você for parar para pensar e dizer assim, bem, esse homem, nenhum dos dois foi sábio. Porque como é que vende tudo que tem para comprar uma coisa só? Esses dois homens não são bons investidores. Mas quem foi que disse que o reino de Deus muitas vezes vai fazer sentido? Muitas vezes as coisas no reino do Senhor é totalmente o contrário daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Jesus, ele andava na contramão do mundo. Ele não andava na mesma linha, ele andava na contramão do mundo, ensinando. E aí ele está ensinando para os discípulos aqui. E eu entendo que Jesus está ensinando para eles sobre renúncia, sobre valor, sobre preço. Tal tesouro é tão valioso que é digno de todo e qualquer sacrifício. De igual modo, o reino dos céus supera em muito o preço e o sacrifício do discipulado. Jesus abrange tanto aqueles que não buscavam o Senhor, quanto aqueles que buscavam. Porque o primeiro homem, nós vemos que ele encontrou por acaso, mas o segundo ele buscava diligentemente. Então o Senhor, ele pode alcançar qualquer um de nós, amém? Ele que nos escolhe. Ele que nos escolhe. E quando ele nos escolhe, ele tem um chamado para a nossa vida. E o maior chamado de Jesus para a nossa vida é sermos seus discípulos. É aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. É entendermos quem Cristo é e nós nos parecermos mais com ele. É nós renunciarmos à nossa vontade, os nossos sentimentos, o nosso querer. E entender que a nossa vida ela não vale nada, mas a dele vale tudo. É entender que muito mais vale você viver aquilo que tem no reino dos céus do que viver a sua própria vontade, do que viver o seu próprio querer. Porque Jesus, ele tem infinitamente mais para realizar na minha e na sua vida. Jesus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele veio com um propósito de nos trazer vida e salvação. Se nós estamos aqui hoje é porque de alguma forma Jesus alcançou a mim e a você. Não ache que você está nesse lugar hoje por um acaso. Não ache que você veio aqui, eu vim aqui porque eu recebi um convite. Eu estava cansada, fulano de tal me chamava o tempo todo. Você está aqui porque Jesus chamou você para estar aqui hoje. Entenda que se alguém lhe convidou para estar aqui hoje, foi Jesus que mandou essa pessoa chamar você para estar aqui hoje. E entenda que Jesus tem algo com você, tem algo para fazer na sua vida. E Jesus, quando entra na nossa história, ele muda tudo de lugar. E mudar tudo de lugar é bom demais, irmão. Porque Jesus, quando entrou na minha vida, ele mudou tudo de lugar. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará na minha vida. Será que você pode glorificar o Senhor enquanto eu bebo água? Sabe, irmãos,
Eu me lembro agora de algo que eu disse na consagração aqui, das mulheres, que o culto ao Senhor não é o louvor que faz o culto ao Senhor. Não é o pregador que vem aqui e faz o culto ao Senhor. Mas somos todos nós aqui cooperando com Cristo. Somos todos nós aqui cultuando ao Senhor, se permitindo sentir a presença do Senhor, sendo como sacrifício agradável ao Senhor, como o pastor Carlos pregou aqui. É entendendo que quem dá o culto ao Senhor somos nós. A gente veio aqui e eu tenho certeza que você vai receber algo do céu essa tarde, essa noite, quando escurecer. Mas uma coisa também eu tenho certeza: Jesus está nesse lugar e Ele quer ver você cultuá-lo. Ele quer ser adorado por você, porque o amor dele nos alcançou. E Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso tudo. E eu já quero declarar sobre a sua vida, que você seja tocado e seja tocada essa tarde pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu estou aqui cooperando com Cristo, mas é Ele quem faz tudo, é Ele quem opera, é Ele quem fala. Jesus é bom demais, irmãos. E Jesus nos chama para sermos esses discípulos, glória a Deus. E Jesus, Ele não caminhou sozinho. Jesus, Ele não caminhou sozinho. Jesus gosta de pessoas. Jesus gosta de nós. Jesus nos ama. E Jesus escolheu não caminhar sozinho. Grande era a obra do Deus Pai. Grande é nas nossas vidas. E quando Jesus, veio para assumir o seu ministério, o seu ministério realmente, glória a Deus, o seu ministério realmente começou quando ele foi no Rio Jordão. E lá ele foi ser batizado por João Batista. Glória a Deus. Estou ficando sem voz, você tem que interceder aí hoje, em nome de Jesus. Eu estou com alergia, mas glória a Deus, Jesus vai me curar hoje. Amém. E Jesus, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Aquele que os profetas diziam, a voz que clama no deserto. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. João Batista estava ali, batizando pessoas para arrependimento. Mas ele disse, vai vir um após mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus chega lá, e João Batista diz, eu não sou digno nem de carregar as tuas sandálias. Porém, era necessário que Jesus fosse batizado por João Batista. E Jesus é batizado por João Batista, e o que acontece é que o Espírito Santo se revela naquele lugar em forma corpórea de pomba, quando desce sobre o Filho de Deus e diz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A palavra do Senhor diz que uma voz, o nosso Deus, bradou do céu dizendo isso. O Espírito Santo veio sobre ele como pomba. E ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir daquele momento, depois disso, João Batista é preso. E Jesus começa a pregar e dizer, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E à medida que Jesus ia pregando nas sinagogas da Judeia, e em todo canto que Jesus ia, multidões iam acompanhando ele. Só que chega um determinado momento que Jesus encontra dois homens. Eu digo mais especificamente, um homem que tinha passado a noite todinha pescando. Pescando não, tentando pescar, porque ele não pescou foi nada. E quando ele chega, Jesus chega, e a multidão estava demais ali com ele, à beira do mar ali. E Jesus diz, afasta esse barco um pouco, para que eu possa entrar e pregar. Jesus queria uma certa distância para poder pregar para a multidão, porque eles estavam ali comprimindo Jesus. E Jesus começa a pregar dentro desse barco, e a palavra do Senhor diz que quando ele termina, ele chega para Pedro. Vamos ler o que a palavra do Senhor diz lá em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1.
em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, bem pertinho aí de Mateus, próximo livro, né? Depois de Marcos. Amém? Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Imagine Jesus chegando para um homem que passou a noite todinha tentando pescar, cansado, talvez desanimado, decepcionado. Aí Jesus diz: vai, Pedro, Simão, e joga as redes no lado mais fundo. Aí o que é que ele diz aqui? Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha o poder de Deus aqui. Eles começaram a jogar as redes e as redes tinha tanto peixe que estava começando a se rasgar. E mais lá na frente a gente vai ver que Simão começa a chamar Tiago e João e diz: vem para ajudar. E eles começam a colocar esses peixes dentro dos barcos. E a palavra do Senhor diz que era tanto peixe que o barco quase afundou. Só que o que é que acontece? Imagina só, preste atenção. Pedro passa a noite tentando pescar, não pesca nada. Jesus chega para ele e diz a ele: vai, joga as redes no lado mais fundo. Pedro vai, consegue ver Deus operar, ver Jesus operar ali. Aí, olha o que é que ele diz aqui. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero repetir para você que não entendeu. Jesus chamou ele e ele disse: sabe o quê? E ele fez sabe o quê? Deixou tudo para seguir Jesus. Deixou aquele barco cheio de peixes para seguir Jesus. João e Tiago, filhos de Zebedeu, em outra passagem vai dizer que ele deixou o pai, ainda deixou o barco. Ou seja, ele está dizendo que eles deixaram tudo. Não importava se era barco, não importava se era peixe, não importava se era família. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Porque com ele Jesus tinha esse chamado. E ele diz: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Isso é chamado. Jesus tem chamado para as nossas vidas, irmãos. E aí, a gente vai ver, logo depois desses versículos, lá no versículo 27, outro homem. Na minha tradução, é chamado de Levi, mas sabemos que é Mateus também, é assim que também diz. E diz que Mateus, eu vou chamar assim para você entender melhor, Mateus era um publicano. Um publicano era um homem que cobrava impostos a mando dos romanos, recebia dos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo. Então, Mateus era um homem que as pessoas ali não gostavam. Os judeus não gostavam de Mateus, porque Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. As pessoas já estavam cansadas, Roma subjugando aquelas pessoas ali, com impostos abusivos. Aí levanta publicanos, pessoas
da mesma, digamos assim, nação, para cobrar deles. Porque além dele cobrar aquilo que Roma colocava para ele cobrar, ele ainda cobrava mais, que era para tirar o dele. Então ele era uma pessoa que, ninguém queria conversa com ele. Ele era tido como um traidor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é desses que Jesus mais gosta. Porque quando Jesus pega, Jesus transforma e transforma por completo. E aí acontece que Jesus encontra com Mateus. E quando Jesus encontra com Mateus, a palavra do Senhor diz que ele larga tudo e segue Jesus. Irmãos, não tem como o coração não queimar imaginando esses homens abrindo mão daquilo que era mais precioso para eles, para seguir Jesus. Porque esses homens, eles abriram mão de tudo. Eles não se apegaram ao momento que eles estavam vivendo. Eles não se apegaram, no caso de Mateus, à riqueza que ele poderia ter. Ele ia largar tudo. O conforto dele ia mudar. A vida dele ia mudar. Para seguir um cara que chega para ele e diz: me siga. Mas deixa eu lhe dizer que não somos nós que o escolhemos. Ele que nos escolhe. Ele nos chama. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e eu ceiarei contigo. O ato de cear, irmãos, o ato de sentar à mesa é algo extraordinário. Eu amo sentar à mesa. Tem um negócio que eu gosto de fazer, é sentar à mesa com as minhas amigas, com a minha família. É bom demais, irmãos. Porque na mesa nós criamos relacionamento. Na mesa nós conhecemos as pessoas. E eu vou dizer o que eu estou sentindo no meu coração aqui agora. Irmão, se você sentar à mesa com a sua família, tire os eletrônicos, tire o celular, deixe aquele momento para você e para eles. Talvez os seus filhos estão falando por meio de sinais e você não está entendendo, porque você está olhando para outras coisas. Talvez o pai e a mãe estão querendo falar algo com você, que é filho, que é filha, mas você está aqui no celular, ou assistindo TV. E Jesus quer relacionamento. Jesus quer unidade. Porque quando nós nos sentamos à mesa com a nossa família, eu não tenho dúvida que Jesus está lá. Você imagine Jesus sentando na mesa, você ignorando Ele à mesa. Imagine você chegar num determinado local e você ser ignorado. Nós não podemos ignorar a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos maridos e esposas. Nós precisamos começar a criar mais relacionamento, irmãos. A unidade. Jesus, Ele queria unidade. O nosso Deus é um Deus de unidade. É um Deus que quer que você caminhe junto. Ele não é um Deus de divisão. Ele é um Deus que caminha junto. E esses discípulos, esse publicano, eles abriram mão de tudo. Eles não priorizaram o que eles estavam vivendo naquele momento. A agenda deles foi rasgada para assumir a agenda de Cristo, para assumir a agenda de Jesus. Eles queriam seguir a agenda de Jesus. Jesus tinha dia que estava em Cafarnaum, Jesus tinha dia que estava na Judéia, tinha dia que Jesus estava nas 10 cidades, tinha dia que Jesus estava em Decápolis, tinha dia que Jesus estava em Jerusalém, tinha dia que Jesus estava em todo canto. Eles não sabiam, até em Samaria Jesus foi. E os discípulos sem entender nada. Mas Jesus tinha encontro marcado com a mulher samaritana. Porque Jesus marca encontro conosco. E sabe o que é que eu tenho aprendido, irmãos, esses últimos dias?
que a gente tem que estar ligado, que a gente tem que estar conectado com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está falando 24 horas, você que não está ouvindo. Ai, Jesus se calou para mim. Quem disse isso? Pode até ser que Jesus, Ele decida, não, por esse tempo aqui eu vou deixar, vou fazer algo na vida dele, vou fazer algo na vida dela. Mas em maioria, irmão, se Deus não tiver um propósito, Ele fala o tempo todo. Você só tem que estar prestando atenção nele. Os olhos têm que estar fitos nele, em Jesus. E esses homens, eles decidiram olhar para Jesus. Gente, eu fico pensando aqui, e eu fico maravilhada, imaginando lá Mateus, rejeitado por todos ali. E Jesus diz, vem. Aí Mateus solta tudo e vai embora. Eu acho que os soldados ficaram tudo olhando assim. Tá doido? E os discípulos meio por acolá dizendo, não. Como é que... Eu imagino Pedro, né? Pedro, meu Deus. Eu acho que o meu temperamento é tipo de Pedro, mas já tratado, igual a Pedro também, né? Tem uma discípula minha que é bem parecida comigo. E aí, imagina o Pedro. Não, Jesus, esse homem é ruim, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Jesus não quer saber. Jesus vê além das nossas deficiências, debilidades. Jesus enxerga em mim e você o que ninguém vai enxergar. Jesus enxerga em nós capacidade, irmãos. Aquilo que você olha e você diz, eu não sou capaz de realizar, eu não sou capaz de fazer. Jesus diz, é mesmo não. Mas se eu tiver no negócio, quem faz sou eu. E esses homens, eles não eram dignos, eles não eram capacitados, eles não eram perfeitos. Eles precisavam ser moldados, mas Jesus queria era isso mesmo. E uma coisa muito importante, irmãos. Jesus só chamou gente que estava ocupada. Jesus não chama desocupado. Então essa desculpa de dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo de ir para o culto. Porque Tadel no dia da semana, terça-feira, é complicado, estou cansado do trabalho. Você está cansado, é a sua prioridade que não é o Tadel. Você está cansado, é a sua prioridade que não é a célula. Você está cansado, é a sua prioridade que não vou para o culto hoje não, eu vou passear. Irmão, eu vou falar o que o Senhor está ministrando no meu coração. Então a gente tem que começar a priorizar o reino dos céus. Porque esse é o tesouro de grande valor. Isso é mais valioso do que qualquer coisa que temos ou possamos ter. Foi domingo, a gente saiu com alguns irmãos para jantar. E eu gosto muito de comer coisas diferentes, né? Assim. Glória a Deus. E a gente foi jantar num restaurante bacana e tal. E por um momento, assim, parecia que eu tinha ficado numa bolha. Aí eu fiquei pensativa. Aí eu comecei a falar com o Senhor, porque eu senti o Senhor começar a falar comigo lá, sentado na mesa. Nós tudo conversando e tal, comendo aquela coisa. Aí eu parei. Aí eu disse assim, Jesus, isso aqui é bom demais. Mas o que o Senhor tem é muito melhor. Jesus, é bom demais sair, é bom demais comer, Jesus. Mas o que eu vivo no Senhor é melhor, infinitamente mais, Jesus. Então, irmãos, não é que nós não podemos sair, nós não podemos fazer isso ou fazer aquilo. Mas Jesus vai pedir exatamente aquilo que te atrapalha de adorar, de buscar, de priorizar Ele. Eu não quero dar isso aqui, eu não quero entregar isso aqui. Pois é exatamente isso aí que Jesus está pedindo hoje. Quando você não quer entregar um negócio, é melhor você entregar. Porque é exatamente isso aí que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o discipulado, o ser discípulo, tem um preço. O preço da renúncia. Mas eu quero ler com você o que está lá em Lucas 14. Para você entender melhor.
Lucas 14, 25, versículo. Desculpa, irmãos, 25, tá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, porém, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Amém? E nós precisamos compreender, irmãos, o preço de seguir Jesus. Nós precisamos saber o quanto esse compromisso pode nos custar. Porque quando ele diz aqui que você precisa sentar e calcular o preço, para que você não comece uma obra e não termine, quem passe ria, ele está querendo dizer que nós temos que entender qual é o preço a ser pago para ser discípulo. E depois ele vai dizer que o rei senta e pensa: eu tenho 10.000 soldados, vem 20.000 contra mim. Será que dá certo? E aí ele pega: não, vou mandar aqui um acordo de paz. Aí ele diz que é da mesma forma: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ou seja, se nós não renunciarmos pelo reino, pelo Senhor, também vai ter um preço. Tem um preço dos dois lados, irmãos. É um negócio que vai e volta. Há o preço de seguir Jesus e há o preço de não seguir. Há o preço de não atender o chamado. Tem pessoas que Jesus faz tempo que chama. Tem pessoas que sabem o chamado, mas faz de conta que não sabe, porque não quer assumir o chamado. E tem pessoas que pensam: ainda dá tempo, Jesus vai demorar mais um pouquinho. Mas eu quero dizer mais uma vez: Jesus está batendo, ó. Jesus está batendo na porta de pessoas aqui. E tem pessoas fazendo de conta que não está ouvindo alguém chamar na porta. E nós precisamos entender a responsabilidade de ser chamado por Cristo. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar do meu chamado. O Senhor tem um chamado comigo. Eu sempre digo para o Elivelto: tem hora que parece que o negócio começa a queimar dentro assim, bem de repente. E eu estava conversando isso com o Randa, ele começou a achar graça. Eu disse: esse aí sente a mesma coisa. Ele não está aqui não, está lá na salinha me substituindo. Mas eu dizendo para ele: Randa, é um negócio, eu explicando para ele, né? É um negócio que queima. Sabe, como se fora daquilo eu não existo. Se eu não estiver seguindo Jesus, eu simplesmente não existo. Eu simplesmente não tenho vida, não tenho alegria, não tenho regozijo, não tenho nada.
E às vezes a gente acha que dedicar tempo ao Senhor vai tirar tempo das outras coisas. Charles Spurgeon, quando estava muito atarefado, ele dizia: pro tanto de tarefa que eu tenho hoje, eu tenho que orar no mínimo 3 horas ao Senhor para eu poder garantir fazer tudo o que eu tenho para fazer. Ou seja, o tempo que nós dedicamos ao Senhor, todas as outras coisas são resolvidas automaticamente, irmãos. Porque à medida que nós cuidamos do reino, nós buscamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós escolhemos viver para Ele, viver por Ele, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Aí Jesus começa a organizar o nosso tempo, irmão. Jesus começa a organizar as coisas. E eu quero dizer, eu vivi no mundo. E eu fiz muitas coisas. Tive muitas regalias, muitas coisas, muitos acessos. Fui a muitos lugares, viajei, muitas coisas. Mas nada do que eu fiz se compara a muitas vezes eu chegar aqui, me ajoelhar e começar a chorar na presença do Senhor. Nenhum preço, nenhum valor vai pagar algo que te dê esse prazer, essa alegria. E vem agora no meu coração que aquele homem ali, negociante, rico, que nós começamos nessa parábola, que procurava pérolas e encontrou uma de grande valor. Aquele homem ali era um homem que estava procurando. Ele queria um negócio que ele não tinha. Só que aí ele encontra. E essa pérola é o reino dos céus. E aqueles que entendem, renunciam tudo para ter essa pérola, uma só. Mas a pérola de grande valor. Recusar o chamado é passar pelo perigo de se perder muitas vidas, incluindo a nossa própria vida, ao inferno. E a maioria sabe, né? Acredito que sim, que eu perdi a minha mãe, né? Tem todo um testemunho, né? Mas eu passei muitos períodos, muitos altos e baixos, montanhas russas, né? Com o Senhor. E porque eu tinha muitos traumas, muitas coisas para serem tratadas diante de Deus, né? E eu louvo a Deus, porque até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor tem feito uma obra extraordinária na minha vida. E eu me lembro que num determinado tempo da minha vida, eu precisei fazer um estágio em Fortaleza, então eu ficava lá. Eu fazia estágio no IJF, era muito puxado. E aí, nesse período, né, eu fiquei assim, eu dei uma parada na minha célula, né? E eu me lembro que às vezes, quando eu estava num luto profundo, eu dizia para Deus assim: a minha vontade é de desistir de tudo mesmo. Porque você pode dizer isso para Deus. Você pode falar para Ele, porque Ele sabe. Ele quer que você seja sincero, porque é Ele que vai passar remédio nas nossas feridas. Agora, se você ficar escondendo ferida, Jesus não vai tratar não, irmão. Você tem que dizer para Ele mesmo: Jesus está aqui, eu tenho essa ferida aqui, ó, me ajuda. Porque tem coisas que você não vai conseguir fazer só. Ele vai fazer com você e por você. E aí, naquela época, o Senhor sempre falava comigo: eu não te chamei para recuar. Eu não te chamei para desistir. Eu tenho uma obra na tua vida. E pessoas vão vir através da tua vida. E eu disse assim: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso me dava ânimo para prosseguir. E quando a gente renuncia ao nosso chamado, talvez você está dizendo não para muitas pessoas que poderiam vir através da sua vida. Porque Jesus, Ele quer levantar homens e mulheres de Deus que abram a boca, que se movimentem, que façam, que busquem ao Senhor, que entreguem a sua vida. E entenda, você não está aqui como Deus criou batata, como diz a história. Você não está aqui para você ficar sentado nesse banco, nessa cadeira e não fazer nada. Mas Jesus tem um chamado com cada um de nós, irmãos. E a gente tem que aprender a ser obediente ao pé da letra ao Senhor. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito do evento das mulheres, no dia 19,
eu questionei muitas coisas a Deus. E eu disse, meu Deus do céu, Senhor, isso é muito maluco. Como é que eu vou fazer isso, Jesus? E o Senhor dizia para mim, você não consegue mesmo não. Mas deixa, que quem tem as chaves sou eu. Quem tem o dinheiro sou eu. Quem tem o recurso sou eu. E quem faz sou eu. Eu disse, ó glória. E irmãos, foi assim, ó. Porque Jesus faz assim quando Ele quer. E eu vi o Senhor em tudo. Em tudo. E eu quero fechar, quero pedir o Ministério de Louvor para subir, dizendo que essa mensagem, Deus trabalha nas mínimas coisas. E eu ouvi e li uma frase. Uma pessoa postou uma foto minha e disse assim: obrigada por dizer sim ao seu chamado. E quando eu ouvi isso, eu li isso, eu entendi que eu não posso desistir. Eu entendi que todo e qualquer preço que eu pague por Ele vai valer a pena. Eu entendi que eu posso sofrer do jeito que for, porque Jesus tem um negócio. Toda vida que Ele me dá um tema, eu tenho que passar pelo negócio. Eu digo, Jesus, a pé é pouca, né? Porque eu disse, meu Deus do céu. O Senhor falou comigo, né? Em março, do tema desse ano, que é realeza, sobre reino, sobre identidade. E eu disse, meu Deus, lá vem a peia, quer ver? Aí eu comecei, peia muito, viu? Aí Jesus só fazendo dentro de mim. Sabe por quê? Porque não adianta de nada eu chegar aqui para trazer uma mensagem que é só teologia. O melhor sermão é aquele que é gerado no coração. Então Jesus, Ele vai fazer primeiro eu passar para eu poder pregar. Isso aí eu já sei que é comigo. Que Ele faz assim, acredito que com algumas pessoas aqui também. E eu estava tão ansiosa lá na hora do filme, né? Eu disse, meu Deus, por conta do tempo e tal. E quando terminou, tantas mulheres chorando, me abraçando e falando a respeito daquilo que o Senhor tinha mexido dentro do coração delas. Eu disse, opa, Jesus lançou luz no coração dessas mulheres. Porque quando nós temos questões no nosso coração e nós deixamos, o Espírito Santo, Ele joga a luz. Porque Ele não quer que aquilo ali esteja dentro de você. Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar, Ele quer nos preparar, nos capacitar para o chamado que Ele tem para cada um de nós. E eu quero terminar dizendo qual deve ser o principal rival de Cristo na sua vida. Será que é a nossa carreira? Será que é o nosso carro? Será que é a nossa casa? Será que é a nossa família? O que será que nós damos desculpas para não servirmos a Deus? O que será que nós dizemos, eu não vou por causa disso? Eu não vou por causa daquilo? E aqueles que compreendem o valor real do reino de Cristo, alegremente trocariam tudo para segui-lo. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Nós vamos louvar. Eu quero pedir que você já feche os olhos. Porque as coisas de Deus, a gente não enxerga com o olho aberto. A gente enxerga de olho fechado. É sobrenatural. E eu já quero te fazer uma pergunta. O que é que você é? Ou o que você quer ser? Você quer ser discípulo? Ou você quer ser multidão? Porque o discípulo, ele estava junto de Jesus. O discípulo ouvia coisas, aprendia coisas que a multidão não aprendia. Os discípulos viviam coisas que multidão não vivia.
Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, viram Jesus ressuscitar 3 pessoas. Havia muitos discípulos, mas tinha aqueles que eram mais próximos e que experimentavam de algo mais além. Jesus quer nos levar além. Jesus quer gerar no seu coração um anseio pela eternidade. Jesus quer gerar no seu coração um anseio pelo reino dos céus. Jesus quer fazer você entender que muito vale abrir mão de tudo. Muito vale você vender tudo para comprar um campo onde o tesouro verdadeiro está lá. Então que você feche seus olhos. Eu já quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus essa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você. Que o Espírito Santo de Deus seja aquele que vai falar pessoalmente com você. Que o Espírito Santo de Deus possa testificar essa mensagem no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus quer fazer algo na sua vida, que Ele possa testificar. Eu lembro quando Jesus me chamou. Jesus me chamou e eu pensava em tudo o que eu tinha. Eu hesitei muitas vezes. Até o momento que eu não consegui mais resistir à graça irresistível. Até o momento que eu não consegui mais resistir, Jesus lançando as cordas de amor sobre a minha vida e dizendo: filha, eu tenho toda a plenitude para o teu coração. Eu tenho tudo aquilo que falta em ti, tudo aquilo que tu olha e diz, falta alguma coisa, eu nunca estou satisfeita. Jesus dizia, eu sou aquele que vai trazer contemplação para a sua vida, que vou trazer satisfação. E Jesus quer trazer satisfação para pessoas aqui, quer encher o coração de pessoas que se sentem vazias neste lugar, quer curar pessoas aqui neste lugar. E eu quero já declarar sobre você que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando, trazendo corações quebrantados neste lugar. Então seja ministrado por essa canção. E eu quero dizer para você que se você sentir no seu coração que essa mensagem foi para você, e você está paralisado no seu chamado, você não consegue prosseguir no seu chamado, você quer entender o seu chamado e você quer assumir esse chamado, eu já quero fazer o convite para você vir aqui, porque os intercessores vão orar por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Glória a Deus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro
ti, envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti, Jesus. Eu lamento, Senhor. Lamento indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti, Senhor. Só quero a ti e nada mais. Declare isso pra Ele. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nós declaramos essa noite aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, E Pai. uma vez que eu Jesus, eu coloquei declaro, Senhor, destinos os proféticos, meus Pai, neste olhos em lugar, ti, sendo destravados nada em nome mais de me Jesus. satisfaz. Eu quero declarar, Senhor, tu chamando pessoas neste lugar, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que bloqueia o seu chamado, Aramassura, Macantaramaci, seja Nada anulado mais essa me noite, satisfaz. Aramassura, Macantaramaci, porque Jesus não nos chama pra desistir. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Jesus, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais. Santo é o nome do Senhor, irmãos. Vou perguntar só mais uma vez. Tem alguém aqui essa noite que quer receber uma oração específica a respeito de chamado? Irmãos, a oração, ela muda tudo de lugar. Às vezes uma simples oração. E ouso dizer mais. Tem muitas pessoas aqui hoje que precisam dessa oração, mas não tem a coragem de vir até aqui. Eu disse na consagração e vou dizer de novo aqui. Se eu precisar me reconciliar 100, 200, 1000 vezes, porque eu me sinto distante do Senhor, eu o farei.
Porque cargo não vale aquilo que Deus tem para mim. As pessoas acham que reconciliar, eu não vou me reconciliar porque os irmãos vão pensar que eu pequei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós pecamos todos os dias. E existem momentos que nós nos sentimos bem distantes do Senhor. Tem pessoas distantes do Senhor aqui essa noite. Mas Jesus está chamando você. Está perguntando se você tem coragem de vir aqui, se arrepender, entregar seu coração a Ele. Cadê os intercessores para orar aqui em nome de Jesus? Irmãos, eu já quero declarar sobre a vida de vocês. Igreja é hospital. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E muitas vezes nós precisamos de cura. Jesus está chamando pessoas aqui, irmãos. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que quer receber de Deus essa noite? Cristo quer fazer uma aliança com pessoas aqui. Tem alguém aqui essa noite que quer reconciliar? Levante a sua mão se tiver. Se tiver alguém para aceitar Jesus, levante a mão. Senão nós vamos orar por você. Os irmãos que estão aqui à frente, eu quero pedir que vocês fiquem de olhos fechados em nome de Jesus. Eu creio e declaro o Espírito Santo de Deus tocando aonde precisa ser tocado. Porque ninguém conhece você, só o Senhor. Ninguém nos conhece, Jesus conhece. Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Jesus nos vê, irmãos. Jesus nos enxerga, irmãos. E Jesus enxerga você. E eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que está aqui à frente, em nome de Jesus, que Ele possa ministrar cura sobre a vida de vocês. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus toque e você de fato comece a assumir o seu chamado diante do Senhor. Porque o Senhor quer usar a sua vida na obra dEle. E Jesus, para nos usar na obra dEle, Ele vai precisar fazer uma reforma no nosso coração. Ele vai precisar fazer uma reforma na nossa vida. Porque não dá para servir a Jesus do mesmo jeito que nós estamos. A palavra diz: vinde como estais. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a permanecer da mesma forma. Ele quer que nós venhamos a ter uma mudança de atitude, de vida. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse homem, essa mulher de Deus. Porque é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. E eu quero declarar neste lugar: Jesus já nos perdoou por todos os nossos pecados. Que dentro do seu coração seja gerado arrependimento genuíno. Às vezes vai ser necessário um arrependimento que dói, irmãos. Um arrependimento que rasga. Jesus nos enxerga essa noite. E eu declaro sobre a vida de vocês que o Senhor tem destinos proféticos em nome de Jesus. Que em cima daquele dom que Ele entregou, ou vários dons que o Senhor te entregou, Jesus vai te usar poderosamente na obra dEle. Jesus vai fazer algo extraordinário na vida de vocês em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplaudam a Jesus, amém? Podem voltar para os seus lugares. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ministrou aos corações. Eu vou chamar o pastor César para finalizar aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês grandiosamente, amém? Aplaudam a Jesus bem forte.